pessoal, Silvia Papos aqui de Portugal. Alô, pessoal, bom dia. Fábio Cardoso, do Rio de Janeiro, tudo bom? E você, Silvia, como está? Está Portugal? Tudo bem? A Lisboa, né? Isso, aqui boa tarde já, né? Boa tarde. Boa São tarde. 2h30 da tarde. 2h30? Já almoçou? Não, ainda não. Está tentando emagrecer? Está fazendo algum processo de emagrecimento? Ah, reprogramação. Eu estou perguntando isso de propósito, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo está afim de saber, né? Que é o emagrecimento, né? É querer emagrecer. Já quis emagrecer, quero emagrecer, tentei de tudo, mas não consigo. Esse é o tema de hoje. Sim. Mas não é deixar de comer. Não é que eu Não. estou zerada de comer, mas estou numa reprogramação aí com os horários direitinho, até mesmo por conta desse nosso fuso, né? Para a gente poder fazer a gravação aí, mas tá tudo no esquema. Gente. Já, o programa nem começou, mas ela já está dando a primeira dica, não deixe de comer. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Isso aí. E ela vai explicar isso direitinho para todos, inclusive para mim. Eu já estou separando aqui o meu caderninho, meu bloquinho de anotações. Esse eu anoto todos, mas esse eu vou anotar tintim. Pode começar a falar aí, doutor. Então, assim, para começar, né? Então, o tema é esse, quero emagrecer, já tentei de tudo e não consigo. E a primeira pergunta é a seguinte: quantas vezes, né, a gente deixa de fazer, a gente tenta fazer dieta, mas não consegue. A gente começa a dieta e de repente fala, mas eu vou comer só um pouquinho, eu mereço. Quantas vezes a gente tenta até compensar a frustração, nossos problemas, né, com a alimentação, né? E por que será que é tão difícil alcançar o peso ideal? Por que será que é tão complicado para a gente fazer uma dieta e chegar ao peso certo, que a gente considera certo, né? Então, antes de qualquer coisa que a gente precisa refletir, quando a gente vai falar em questão de emagrecimento, a pessoa precisa fazer um check-up geral, né, com o médico, porque se tiver algum problema de metabolismo, né, uma tireoide, algum funcionamento não correto do organismo, você precisa cuidar disso para poder ver, porque, por exemplo, uma tireoide que está baixa, né, o hormônio da tireoide está baixo demais, a tendência da pessoa é engordar. Né? E aí, às vezes, não é nem porque está comendo muito, mas é porque está com a tireoide, né, descompensada. Então, precisa cuidar dessa parte metabólica para aí depois começar a fazer um trabalho de reprogramação mental para entrar na questão do emagrecimento. Porque está tudo muito ligado ao cérebro, né, Fábio? A gente, desde bebezinho, a gente vai aprendendo a se alimentar. Já começa com as próprias mamadas. Quantas mães, às vezes, não prestam atenção no porquê que a criança está chorando, e aí entra naquela coisa, bota no peito que a criança acalma. Lógico, a criança vai acalmar, mas será que ela está com fome? Será que você está compensando alguma dor com o leite, com alguma ansiedade da própria criança com o leite? Então, você já vai programando um cérebro, às vezes, desde bebezinho, a usar a comida como uma compensação para as suas questões que não são a fome. Certo, certo. E, então, primeiramente, estar acima do peso pode não ser 100% uma programação mental equivocada, né? Pode existir realmente um problema físico por trás, né? Então... Sim e não. Né? O que a gente tem que pensar é a questão metabólica, a questão do organismo, né? que descompensou por quê? Foi porque você ficou durante muito tempo também comendo de forma errada e o organismo tentando equilibrar isso e aí descompensou alguma coisa? Nem sempre é fácil a gente achar uma resposta.
né? Mas a verdade é, se você tem um metabolismo descompensado, um hormônio descompensado, isso vai gerar problemas, né? Não só na ansiedade, como também na questão de engordar ou até, às vezes, emagrecer demais. Porque tem pessoas que, às vezes, fazem dieta para engordar e não emagrecer, porque não conseguem engordar. Sim, são pessoas maravilhadas, são pessoas abençoadas, né? Esse tipo de problema. Mas elas sofrem com isso, sabia? Ah, Eu já atendi uma pessoa que ela magra, 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 e fazendo de tudo para tentar engordar, mas não conseguia engordar de jeito nenhum. tadinha. Mas A inveja, né, de muita gente que quer emagrecer, comer de tudo e não engordar, né? isso seria um problema. Ainda mais assim, imagina, a gente vê essas modelos aí, né, falando que não, eu como de tudo e tal. 99% é mentira, né? Passam fome. Passam É, fome mesmo. eu acredito até que tem uma ou outra ali que tem um metabolismo super aceleradão e tal, e até pode fazer menos, né? Mas imagina se une o útil ao agradável. Uma pessoa que não tem, que tem dificuldade para engordar e é bela, né? Seria a modelo perfeita. Ela ia fazer tudo sem sofrimento. É verdade. Mas Agora, é uma exceção no mundo também, né? tem os felizardos aí, isso não tem nada a ver com programação. Isso tem a ver com, enfim, da espiritualidade, para quem acredita, destino, sei lá. Mas, enfim, com relação à programação, que é, a maioria dos mortais sofre, né? Tem problema. O que a neuropsicologia tem a dizer a respeito por trás desse ganho de peso, de estar acima do peso, ou abaixo do peso, né? O que a neuropsicologia diz a respeito? Então, a neuropsicologia ela fala muito que grande parte dos problemas alimentares elas têm uma ligação direta com necessidade de amor, necessidade de ser validado, né? O emocional ele está muito ali em paralelo com essa questão da alimentação, porque a gente sente tudo que a gente come. É só a gente pensar, quando você come uma coisa que não tem um gosto bom, não é saboroso, como é que você se sente? Feliz? Não, você come aquela, parece pesado comer aquilo ali, né? E quando você come uma coisa muito gostosa, né, fica ali satisfeito, feliz da vida, está sorrindo à toa, né? Então tem esse paralelo muito forte dos sentimentos com a questão da alimentação. E o nosso cérebro ele vai buscando padrões, né? Ele busca prazer imediato e é daqueles que é a favor da lei do menor esforço. Então, a gente precisa entender também que toda falta ou excesso de alguma coisa vai ficar registrado ali no nosso cérebro como um padrão de funcionamento. E o excesso sem limites ou a falta vai gerar dor. O nosso cérebro vai compensar isso de alguma forma. Porque comer dá prazer, mas comer demais acaba gerando culpa depois que você começa a tomar consciência disso. Então, como eu falei, se você desde pequenininho é treinado a compensar uma ansiedade com um alimento, a mãe que não sabe identificar o choro, ou não sabe lidar, treinar a frustração no filho, a mãe ou o pai, né? Aí a gente entra, a gente fala mãe, porque geralmente é a mãe que cuida mais dessa parte da alimentação. Né? Tá chorando, dá um biscoitinho para calar a boca da criança. E aí eu digo assim, que é diferente quando você está na rua, está no horário da comida, né? E a criança já está chorando com fome, aí você vai dar um biscoito, alguma coisa para dar uma segurada ali até o tempo de chegar em casa, ok. Agora, quando é qualquer coisa, tasca um biscoito, tasca o peito, um leite, alguma coisa para compensar esse choro, esse cérebro vai aprendendo a não separar o que é fome, o que é ansiedade, e isso tudo vai gerando um padrão de funcionamento, de compensação. Isso mais para frente vai refletir, porque toda repetição gera um hábito, né? E aí depois gera um hábito nocivo e que o cérebro não sabe discernir, né? Se é certo ou errado, se é bom ou ruim.
Porque você, às vezes, quando criança, estou dando um exemplo como criança, mas o que a gente acaba repetindo é esse prazer, vamos dizer, do tomar o leite, né? Na hora que você está preocupado com alguma coisa, quando criança. Você, com essa expressão os seus pais não entendem, e aí te dão um leite. E aí o cérebro tem um prazer de tomar esse leite. Então é isso que você Uhum. quer dizer? É que quando é dado um prazer que ele não estava esperando, que não era essa a resposta que a criança queria, e aí foi substituído por um prazer da comida, ele pode ter problemas por causa disso? É essa a ideia? É porque assim, toda falta, ela vem de um vazio, né? Então, o nosso estômago, nosso aparelho gastrointestinal é considerado, inclusive pela neurociência, nosso terceiro cérebro, né? Ele é responsável pela maior parte de produção de serotonina, em média 90%. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela felicidade. Então, o que acontece? Se você está com uma falta, que não é fome, e você ingere um líquido, uma comida, qualquer coisa, vai bater ali no teu estômago e aí vai ser produzido o quê? A serotonina. Se é uma coisa gostosa que você ingeriu, você vai produzir mais serotonina ainda. Só que se não é fome, o que vai acontecer? Esse tempo de felicidade gerado, né, ou de satisfação gerado por conta da ingestão, da alimentação, vai ser temporário, porque você não preencheu o vazio certo. Se eu estou com carente, né, de carinho, de abraço, de aconchego, de proteção, quando eu recebo um leite, eu vou, né, preencher ali um vazio que esteja no estômago, mas não preenchi esse vazio da proteção. Quando digeriu aquele leite, o que vai acontecer? Vou sentir aquele vazio novamente. Né? Então, a gente tem que compensar os vazios com a forma correta. Para a gente compensar de forma correta, a gente precisa identificar o que está faltando. E hoje em dia, na correria do dia a dia, ninguém faz, né? Esse processo de introspecção, de perceber o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que está me incomodando, que eu estou compensando com a comida para me dar um prazer falso e aí eu ficar bem. Só que é temporário, por pouco tempo. Exato. E aí você não para, se você não soluciona esse vazio, você não para de comer, né? Porque É um você buraco quer. sem fundo. Exato. Você entra numa roda viva. Vai ter muita situação. Vai ter gente que vai quicar agora quando escutar essa parte. Pois é, e aí o que acontece? Você treina o seu filho desde pequeno a compensar os vazios, você não identifica quais são as necessidades dele, vai compensando com a ingestão, seja de um líquido, seja de uma comida, ele aprende, esse cérebro segue um padrão e aprende de que tem um vazio, tem um mal-estar, eu como. Eu como. Estou carente de carinho, eu como. Estou carente Sim, de contato com os amigos, eu como. isso. E assim vão aparecendo os transtornos alimentares. Exato. Então, adiante. O que esses excessos aí causam, né? Fala um pouco mais desses transtornos aí. O que isso pode Então, acarretar? quantas pessoas, né, sofrem de bulimia? Né? O que é a bulimia? É a pessoa comer e aí se sentir culpada porque comeu e vai lá, mete o dedo na garganta e bota para fora. Anorexia é onde a pessoa parece que trava a garganta e não come de jeito nenhum. Aí entra a longo prazo, né? O cérebro se deforma, né? No sentido dessa interpretação errada. Ela tá magérrima, mas se olha no espelho se vê gorda pra caramba. Por isso que ela ela começa a não comer nada, porque é aquela coisa que tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer, né? Ou a própria questão da compulsão alimentar, onde a pessoa come, vai engordando, engordando, engordando e não para de engordar, porque não para de comer. Isso tudo devido ao quê? Eventos na vida que a pessoa ou passou diretamente, ou vivenciou, ou ouviu
alguém falou e aquilo gerou um impacto emocional muito grande, viu alguém passar, que também pode ter gerado um impacto emocional muito grande, que são os famosos traumas, né, que a gente fala que vai ficando registrado de forma errada no cérebro, e sentiram, né, na vida delas a compensação, vivenciaram a compensação através da comida. Muitas das vezes foram punidas por comer, né? Tem até um caso de uma pessoa que eu conheço que a mãe punia ela porque comia, porque ela não podia engordar, queria que ela fosse modelo e, né, então tinha que estar sempre magra, porque se engordasse ela não ia poder concorrer com as outras meninas que estavam ali na concorrência, da disputa, né, para a vaga de modelo. Então, punia mesmo, batia na menina quando ela comia. Então, ela acabava comendo escondido, e aí a mãe ficava controlando o peso o tempo todo, uma coisa assim, muito, muito séria. Ou sofreram, né, alguma situação de injustiça, que associaram à comida, situações que às vezes a pessoa também está num ambiente que acontecem coisas horrorosas, numa festa, alguma coisa assim, e que ela interpreta aquilo ali como né, vai contra os valores, princípios dela, e é muito nocivo o que acontece, e que ela acaba interpretando todos os alimentos da comida que existe na festa ali e passa a não comer absolutamente nada em relação a qualquer substância que tenha tido ali na festa. Então, são várias situações, né, que podem traumatizar, que podem gerar algum problema aí de programação errada no cérebro. E aí, o que acontece? Né? O cérebro ele vai, né, tem a ligação emocional com essas coisas todas, se programa erradamente e começa realmente a modificar essa forma de agir no dia a dia por conta dessa programação errada. Você falou da programação equivocada, né, do cérebro, de uma forma mais problemática, que foi da anorexia, que é uma dúvida minha. Assim, quando as pessoas falam que o anoréxico se olha no espelho e se vê gorda ou gordo, né? Isso é uma figura de linguagem ou realmente ele tem uma visão diferente da realidade? O Não, ele cérebro tem a inventa visão, uma outra coisa. O cérebro ele deturpa a forma de interpretação e aí passa a realmente se ver gordo. Então ele produz uma imagem mentirosa. Distorcida. Distorcida. Isso. Exatamente. Eu sempre achei que era uma figura de linguagem. Não, ela veio porque ela está magra, mas ela não consegue ver que está magra. Não. É uma distorção do cérebro mesmo. Então chega a esse ponto. O cérebro produz uma imagem mentirosa, né? Distorcida, Isso. né? É mentirosa, né? Sim. Não reflete a realidade, né? É. Agora, isso que você está me falando, você citou exemplos de crianças, adolescentes, já falou de pessoas com mais idade e tal. Existe uma faixa etária mais propensa a sofrer esse tipo de distúrbio, esses distúrbios que você citou aí? Anorexia, bulimia, esses geralmente começam na fase da adolescência, né? Quando o adolescente começa a se preocupar mais com a autoimagem, por conta de paquera, essas coisas assim, e aí entra, infelizmente, a nossa sociedade mundial, mas acho que o Brasil tem muito isso, né? Essa cultura do corpo belo, bonito, perfeito, o magro que é o bonito, né? O gordo, né? O acima do peso não é bonito. Então existe essa cultura muito grande do corpo perfeito. Então as meninas na adolescência entram nessa neura, digamos, né, assim, de que o corpo, elas têm que ser magras, não podem engordar. E aí, às vezes, começam, né, a desenvolver, seja a anorexia ou a bulimia, por conta da busca desse corpo perfeito. E a compulsão por comer entra justamente quando entra essas ansiedades demais. A gente vê muito mais nos meninos, que a anorexia, a bulimia a gente vê mais acontecer nas meninas, e a compulsão por alimento a gente vê acontecer, tem nas meninas também, mas a gente vê acontecer muito nos meninos também,
mais nos meninos por conta seja da timidez, seja das ansiedades e as espinhas todas, né? Que os meninos, por conta dos hormônios, acabam sofrendo muito com isso. Então, tem meninos que às vezes ficam com muitas espinhas, que tem que tomar até medicação por conta disso. Então, eles começam a se isolar e esse mal-estar que gera, que às vezes passa por bullying, né? A adolescência não é fácil, né? Eles são sarcásticos mesmo, uns com os outros, e aí começam realmente a compensar essa dor, esse sofrimento com a comida. E aí na questão mas pode acontecer com bebê, com criança pequena também, né? Qualquer fase da vida, desde que a pessoa esteja passando por alguma questão emocional e comece a compensar a alimentação com a comida. Né? Nos bebês, como eu falei antes, né, da questão da mãe não identificar se a criança está ansiosa, se está com frio, se está com sono, e sempre compensar com biscoito, com peito, com leite, e isso acaba também gerando uma programação errada ali no cérebro dela, ela começa a compensar por conta disso. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque todos esses transtornos alimentares, eles são transtornos que acabam se tornando transtornos mentais e de um risco de morte muito grande, inclusive de suicídio. A gente tem muitos casos de adolescentes que não trabalham essa questão da bulimia, da anorexia, e que muitos pais, às vezes, né, blindam aí a mente, os olhos não querem ver o que está acontecendo, e elas entram num sofrimento muito grande, porque mexe com a autoestima, essas coisas todas, e acabam muitos se cometendo suicídio por conta dessa questão emocional e do que passa, né, em relação aos amigos, essa comparação que eles fazem entre si o tempo todo. Então, é um dos transtornos psiquiátricos mais graves considerados, né, dentro da psiquiatria, os transtornos alimentares, e geram vários outros transtornos, né, odontológicos, porque, por exemplo, a pessoa que tem bulimia, que provoca o vômito toda hora, esse ácido, né, do estômago que vem para a boca toda hora vai detonando toda essa proteção, essa camada de proteção do dente. Problemas de pele, porque se você começa também a não comer direito, começa a comer de forma errada, você vai tendo, né, falta de alimentos, né, nutrientes importantes para a pele ficar bem, você começa a ficar mais ressecado, mais empolado, essas coisas todas. Problema de estômago, né, as gastrites todas aí, ou gastroenterite começam a acontecer. O próprio metabolismo, bagunça toda, a menina que, por exemplo, provoca a bulimia, está vomitando o tempo todo, que não tem os nutrientes específicos, começa a bagunçar todo o funcionamento do metabolismo dela. E aí a gente vai indo para problemas cardíacos também, que pode gerar problemas de aprendizagem, então a gente nem fala, né? Quer dizer, nem fala, entre aspas, né? Nem se fala, porque se você não ingere os nutrientes adequados, as vitaminas, as proteínas, as substâncias importantes para o desenvolvimento dessa célula nervosa do cérebro, você vai ter dificuldade de aprendizado, né? Porque batata frita, hambúrguer, essas coisas, elas não vão criar uma boa bainha de mielina, que é a camada que protege o corpo da célula, que faz o potencial de ação, né? Essa informação passar de uma forma mais rápida de uma célula para outra, né? Funcionar de forma correta. Então, vai ser aquela criança mais lenta, que não vai conseguir compreender as coisas, não vai conseguir entender as coisas, e aí vai dando, né? O efeito dominó, uma coisa vai levando a outra e prejudicando de várias formas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Existem situações, por exemplo, da criança numa certa fase de idade, eu não sei, de repente teu filho pode ser que esteja começando a entrar nessa fase de seletividade do que quer comer, né? Então passa a não aceitar mais qualquer coisa, então ele começa,
principalmente quando você começa a tentar introduzir coisas novas que não tem um sabor tão gostoso, então faz cara feia, cospe fora, né? Não quer comer, ou quando os pais não comem de forma adequada, né? Querem que o filho coma de forma adequada, o que a criança está vendo ali também não é legal, porque ela copia o tempo todo. Então, no cérebrozinho dela ali, por que eu tenho que comer isso se meus pais comem aquilo? Então, ela quer comer as coisas que os pais comem também. Então, essas compensações... Eu estou comendo caviar, estão me dando aqui um músculo. Exatamente. Né? Então, a criança começa a querer comer também essas besteiras que os pais às vezes comem. Às vezes a gente consegue, até uma certa idade, privar eles de comer os doces, refrigerantes, as coisas todas. Mas quando começam a ir para a festinha, né, de aniversário, você não tem alimentação saudável em festinha de aniversário. É refrigerante, é hambúrguer, é batata frita, só essas coisas que são deliciosas, né, para o paladar, mas são péssimas para o cérebro. Então, e muito longe não, um pedacinho de pão já fez toda a diferença para o filho. Exatamente. Um pãozinho, ele comendo ali direitinho, comeu um pãozinho, ele já começou no dia seguinte, já a cenoura já não estava muito legal para ele, Sim. que ele já estava achando que estava lanchando, sim. que era lanche. E esse é um grande problema, digamos assim. Não que eles não possam aprender a comer o pão. Mas o que começa a acontecer? Como eles começam a selecionar, nós pais entramos num desespero de que meu filho não está comendo. Ele vai morrer se não comer. Está lá fortezinho, saudável, no desenvolvimento normal, mas se não comer uma refeição, a gente acha que vai morrer, porque não pode ficar sem comer. E aí o que muitos acabam fazendo? Compensam. O pão ele comeu bem, então vou dar o pão. Não, vou dar então um iogurte, porque a iogurte alimenta, é leite. Vou fazer um leite. E aí, o que acontece? A criança começa a entender que é só eu chorar um pouquinho, é só bater o pé um pouquinho, que eu consigo o que eu quero. Isso. E com isso começam também a eles trabalharem sem perceberem no inconsciente deles a busca dessa compensação por algo que é mais prazeroso. Já novinho, né? Já muito novo, né? Complicado. Exatamente. Mas aí é aquela coisa, por que de repente chorou e não queria comer a comida? Será que estava realmente com fome? Porque às vezes tem isso também, né? Às vezes a criança está no mal-estar, ela ainda não sabe identificar esse mal-estar, falar do que está sentindo, e a gente olha no relógio, não, está na hora de comer, então vou botar a comida. Mas aí você vai, ontem comeu maravilhosamente a cenoura, por que não está comendo hoje? Porque às vezes hoje não está com paladar, com apetite para comer a cenoura. E aí, por que não oferecer um outro tipo de alimento e não a compensação? Né? Não quer cenoura? Eu tenho aqui um arroz com feijão. Vamos lá para o arroz e feijão. Não quer comer nada? Então tá, não dá nada. Espera ele pedir a comida. Entendeu? Porque às vezes não está com fome mesmo. A gente gosta de comer quando está sem fome? Não, às vezes até é o horário de comer mesmo, ele está irritado, mas não é fome. Tem toda uma nuance aí para você sacar, né? Para você entender. Sim. Isso quando a criança não fala, ok. Mas como eu identifico isso aí para adolescente? O adolescente ele já passou um pouco dessa fase, né? E está entrando num momento mais problemático, que é realmente buscar namoro, buscar namoradas, namorados, se entender entender a sexualidade, a beleza e tal, os padrões de beleza impostos. Como um pai e uma mãe começam a perceber que aquele adolescente está deixando de comer ou está mudando os hábitos alimentares dele por uma questão de emagrecimento, está querendo emagrecer, ou como é que faz? Então, a bulimia, por exemplo, né? Porque a anorexia, a pessoa vai
falar que está satisfeito, que está enjoado, eu não quero comer. Isso quando está comendo em casa, os pais estão olhando, né? Porque quando está comendo na rua, fica sem você saber. Exato. Você percebe se está perdendo peso. Está perdendo peso, está dizendo que está comendo, opa, alguma coisa está errada aí. Aquilo que a gente falou na live anterior, dos pais estarem atentos a que está acontecendo com os filhos. Ninguém melhor do que os pais, ou pelo menos deveria, né? Os pais serem aquelas pessoas que conhecem muito bem o filho só em olhar. O filho não precisa falar, só em você olhar o filho você percebe que algo não está legal. Então, quando você percebe que está emagrecendo, perdendo peso, alguma coisa está acontecendo. Está deixando de comer? Está usando alguma substância que está perdendo o apetite? Isso às vezes acontece também. Né? Na bulimia, por exemplo, está em casa, você tem que comer, bota lá comida no prato. Às vezes o adolescente até come, mas é só você observar. Se depois da comida vai para o banheiro e fica mais tempo do que o normal no banheiro, está botando tudo para fora. É muito sério isso, né? É uma coragem, né? Ou seja, está programado tão equivocado mesmo que já não tem mais medo de ficar provocando o vômito. Exatamente. Não, e gera um problema sério isso, né? Um problema gástrico muito grande, porque o ácido que a gente tem no estômago é muito forte e gera queimação de traqueia, laringe, essas coisas todas. Não é para voltar, né? Ele tem que ficar lá. Exatamente, exatamente. Existe até uma hérnia, se eu falar besteira, você me corrige. Hérnia de hiato, né? Que é exatamente aquela válvulazinha que fecha a laringe do estômago, né? E quando essa válvula não fecha direito, o ácido que sai dali e consegue chegar na laringe ou na faringe é tão grande que queima, né? Começa a dar úlceras e tal, é perigosérrimo. Sim. E a galera provoca, as pessoas provocam ânsia de vômito para emagrecer. O resultado disso não é imediato, é a longo prazo, entendeu? Então, como são muito imediatistas, eles interpretam que se eu comer e ficar com essa comida aqui no meu estômago, né, eu vou engordar. Você pode comer só alface, mas na cabeça vai achar, não, essa alface vai me engordar, eu tenho que botar isso para fora. E assim vai começando a dar um monte de problemas, porque precisamos de alimento. O corpo precisa do alimento para se sustentar, para funcionar. Se esse alimento não entra, ele vai começar a tirar, né, de onde pode tirar, mas nem sempre tem de onde tirar. Então começa a dar fraqueza, começa a dar problemas de memória, de aprendizagem, todos esses problemas que eu mencionei. E quando, de repente, não começa a sair desmaiando, né? Você começa a ficar sem açúcar no sangue, porque não é só o doce que gera energia, são os carboidratos que geram energia, atrapalhando aí e gerando um monte de problemas na saúde da pessoa. E aí tem a questão também, que é muito... Não posso dizer que seja sério, né? Mas é um alerta para os pais, porque muitos pais, às vezes, na brincadeira com os filhos, ficam, filho, você tem que comer para ficar forte, você tem que comer para crescer, vamos comer. E aí, na cabeça da criança, quando ela começa a ver os desenhos, o que é uma pessoa forte? Né? É geralmente não é uma pessoa forte só de músculos, que a criança não sabe discernir isso, né? Porque tanto é que a gente faz uma comparação quando a pessoa tá mais gorda, a pessoa tá forte, né? Tá mais forte, né? Você tá forte, né? Me chamar de gordo, cara. Por que me chamar de gordo? Tá falando que eu tô forte. Tá bom, eu engordei. Não pois gosto. Né? E a criança ela não sabe discernir. Se o forte é porque está gordo, se o forte é porque está forte e musculoso, né? Você quer crescer, a criança, imagina se você na família tem, todo mundo uma estatura pequena e a criança se incomoda com isso porque de repente está sendo
passando por alguma situação na escola, com os amigos, que é baixinho, que é isso, é pequenininho. E aí você começa, vamos comer para crescer. Então, na cabeça dela, eu falei, então vou começar a comer muito, porque se eu comer muito, vou crescer. Só que é uma questão de metabolismo, né? De genética ali, não é uma questão de estatura, de problema de estatura. Exato. Vai chegar uma hora que ele não parou, porque é isso mesmo. Sim, É esse. exatamente. Né? Então, você vai vendo quantas programações erradas que nós, pais, às vezes a gente vai colocando na cabeça da criança, do jovem, sem nos darmos conta. E aí volta a falar, a gente não faz isso com a intenção de falhar, de errar, de prejudicar nossos filhos. É porque a gente não tem noção do que está por trás disso, as consequências disso. Conforme a gente vai estudando neurociência, aprendendo sobre essas coisas todas, a gente vai vendo onde está, né, o problema, a raiz da questão que vai gerando todas essas outras consequências. Então, a saída, de repente, quando você vê que a criança está se alimentando Bom, ela não vai falar, estou me alimentando porque eu tenho que me alimentar e vou crescer. Né? Acho difícil a criança fazer isso, né? Mas, então, seria legal não usar esse tipo de padrão para falar, por exemplo, o pai e a mãe já sabem que o filho não vai crescer, porque eles são baixinhos. Uhum. Então, esse tipo de comentário, de repente, não teria que existir. Não. Né? Vamos comer porque está na hora de comer. Você já está há muito tempo sem comer. Isso. Né? Vamos comer porque todos nós vamos comer agora para se alimentar. Para nos mantermos saudáveis, sei lá. Isso aí, isso aí. Esse tipo de... É mais uma frase que eu comentei da outra vez, que são aqueles ditos populares que eu não gosto. Uhum. Vamos comer para crescer, vamos comer para ficar forte. Se você é doente, você está com uma doença, vai comer para ficar forte? Não, você tem que comer, mas às vezes você não vai ficar forte, porque você está doente. Exatamente. Fisicamente, né? Algum problema. Né? Você falou da bulimia, das pessoas que provocam a fome e tal, mas tem muita gente que usa também, faz uso de laxante, né? Sim. Indiscriminadamente. Não tem coragem, né, de botar para fora e começa a tomar laxante para emagrecer. E aí, o que é o problema disso aí também? A gente tem no intestino células e micro-organismos que são extremamente importantes para a saúde do nosso intestino. Quando você toma laxante, o que acontece? Você joga isso tudo fora também. Né? É a macrobiota do nosso organismo, você joga tudo fora. E aí você começa a sofrer de colite, você começa a ter diarreias com frequência, porque você começa também a não absorver os alimentos que você ingere, porque os alimentos são absorvidos no intestino. Né? As vitaminas, todos os nutrientes são retirados quando o alimento chega no intestino. Até não ter mais nada e vir as fezes para ir embora. Mas se você começa a tomar laxante, o organismo não absorve todos os alimentos que precisam. E com isso você também começa a enfraquecer e ter um monte de outros problemas justamente porque você está jogando o que é importante fora. Eu acho que é como a pessoa fumar, né? Você sabe que fumar faz mal. Você fuma por uma opção sua. Né? Aí depois você pode falar melhor daquela parte do cérebro que tenta manter a minha sobrevivência e a parte do cérebro que faz as escolhas, né? As pessoas que fumam fazem a escolha de fumar sabendo que aquilo faz mal. Mas a outra parte do cérebro está falando assim, não fuma, você está fazendo mal e tal. Então, mas o que é o cigarro? Você começa a fumar, né? Ou porque está todo mundo fumando, então eu quero ser incluído e ser aceito pelo grupo. Se eu não fumar, eu sou diferente, eu não quero me sentir diferente, uma vez que de repente você já se sente diferente, ou se sente tímido, alguma coisa assim. A nicotina é um vício, né? Ela vicia. Então você começa a fumar por conta de um vazio. Você compensa o seu vazio, a necessidade de aceitação pelo grupo,
né? Pelo cigarro. Só que o que começa a acontecer? Como a nicotina gera um vício, teu cérebro interpreta o quê? Toda falta, toda necessidade, todo vazio, eu tenho um negocinho ali que vai me compensar disso aí. Compensar entre aspas, né? Porque não compensa nada. E aí, quanto mais você vai usando o cigarro, mais você vai ficando dependente daquilo ali. Até que vira um hábito de quê? Você não presta mais atenção no teu vazio e começa toda vez que algo te incomoda ou gera um mal-estar, eu vou ali fumar um cigarro. Eu vou ali dar uma tragada. Pegar a dosezinha de prazer, né? Exatamente. Prazer entre Compensação. aspas. Não dá prazer porque, quer dizer, dá esse prazer, né, imediato no sentido consciente, porque eu estou compensando uma falta, mas lá dentro a falta continua existindo. Exato. Tanto é que a pessoa fuma, daqui a pouco começa a fumar novamente, ou vai vir a vontade de fumar novamente, por quê? O vazio está lá. Então, a tua sabedoria interna vai te dar aquele sinal de que, opa, não foi resolvido. Só que o sinal vem de que forma? Vamos fumar mais um cigarro. Sim, inclusive o cigarro, dentro da situação de dieta, também é muito utilizado para não se comer. As pessoas passam o dia inteiro fumando para minimizar a fome. De repente não, você com certeza pode explicar melhor o efeito do Sim, cigarro nesse sim, caso. Como que é? para compensar, porque como o comer, né, é você ter alguma coisa na boca para mastigar, para ingerir, quando vem uma ansiedade que você vai fumar, você tá com a coisa ali na boca, só que você não está engolindo. Então, fumar emagrece. Tanto é que a maioria das pessoas, quando param de fumar, mas que não trabalham em terapia para descobrir o que gera esse vazio, para ressignificar isso, elas começam a compensar com comida. Dispara na comida. Dispara na comida. Exatamente. Mas tem alguma causa física para o cigarro amenizar a fome? Tem, Liberação de dopamina, não sei. tem essa compensação. Toda compensação gera uma recompensa para o cérebro, né? É. A liberação de dopamina, de serotonina, só que é uma compensação ruim, né? Porque não é saudável. A princípio parece ser saudável, mas na realidade não é. A longo prazo a gente vai vendo o estrago disso. Muitos casos de modelos que, para bater as metas delas de peso, elas passavam 2 dias sem comer e fumando direto. E aí, do fumar, elas passaram para outras cositas mais, né? Usar cocaína, porque... Claro, a cocaína tira fome, né? Gera uma excitação no cérebro, te dá um prazer danado, e ter fome para quê? Não quero comer, não precisa comer. Meninas, meninos, mamães, papais, prestem atenção com essa coisa de supermodelos. É um mundo que tem que ser bem avaliado, porque é um mundo perigoso, esse mundo dos vídeos, não é que você não, né? o filho, não é que seu filho não possa ser modelo, mas não, você precisa total, estar junto, né, para orientar, para observar, porque o que eu sempre falo assim, é fazer perguntas, levar seu filho a pensar. Hoje em dia o mundo está muito naquela coisa do imediatismo, de não fazer pensar e dar as respostas prontas. Né? Então vamos tentar, questiona. Né? A pessoa vem falando alguma coisa e não está batendo com o que você pensa, melhore seus argumentos. Né? O que mais você tem para me dizer para tentar me convencer do contrário, para a gente poder entrar num acordo? Só que hoje é muito sim, não. Ok, pode, porque eu não quero ter trabalho também, então vai lá, mais fácil, né? Facilidade. Só que as consequências vêm, né? Uma outra observação que eu queria também colocar sobre a questão das crianças comerem na frente da TV, né? TV, o tablet ligado, filmezinho, desenho, essas coisas todas. Fico passado. Pois é, o que acontece, né? A criança, ela é um ser cheio de energia. Então, ela está comendo, ela está mexendo, ela está conversando, está interagindo ali, está descobrindo o mundo.
Muitos pais não têm, né, aquela da pressa da correria do dia a dia, não tem essa paciência para estar ali com a criança. O que acaba acontecendo? Liga a televisão, porque ela vai ficar lá, né, congelada, ela para de se mexer, porque aquilo ali está atraindo de tal forma, é um estímulo muito grande para o cérebro. E aí dá a comida na boca, que é mais rápido, né? Não se suja, não tem que limpar aquilo tudo também. Você também não trabalha desenvolvimento de coordenação motora da criança, que não permite que ela vá comendo sozinha. Então a criança só fica assim, igual robô. Abrindo a boca e fechando. Não está prestando atenção no que está comendo, não está sentindo o sabor dos alimentos, texturas dos alimentos, porque isso tudo, o aprender a ler e escrever começa nisso aí também. Você sentir o que é áspero, o que é liso, o que é fino, o que é grosso, todas essas coisas aí começam com a alimentação. Né? A boca é o nosso primeiro canal de aprendizagem. Quer dizer, o segundo, né? O primeiro são os olhos. Então a criança começa a descobrir o mundo ali através da boca. Tanto é que a criança vai tudo para a boca. Não vai? A gente tem que ter maior cuidado. Ela vai experimentando. Ela experimenta tudo com a boca. Então, quando ela não sente o sabor dos alimentos, não percebe o que está comendo, não desenvolve esse tempo, né, de comer devagar, você vai gerando também o quê? Um hábito ruim de come, porque ela não vai ter essa percepção de saciedade, que eu estou satisfeito, não preciso comer mais, e começa a comer mais do que realmente precisa. E aí você vai vendo todas as pessoas, a maioria das pessoas mais fortes, digamos assim, né? Usando o termo errado, né? Todas as pessoas mais gordas, elas estão ali na frente da televisão, com um pacote de biscoito na mão, uma bacia de pipoca, um isso ou aquilo, comendo, sem se dar conta que está comendo. Você vê até muito em filme de comédia, né? A pessoa aconteceu alguma coisa que frustrou, aí alguém liga, você tá onde? Tô em casa. Aí corta pra pessoa, tá a pessoa com a roupa toda largada, assim, você tá no sofá com um potão de sorvete, tô vendo o filme e me acabando de comer. Ou seja, outro problema que ela descontou na comida, né? Exato. E aí eu te pergunto, você, na tua consciência plena, atenta, você olha um pote de sorvete, você consegue comer um pote de sorvete? Não, é porque ela quer preencher um vazio muito grande. Só que quando você vai comendo sem se dar conta, você vira um buraco sem fundo. Por isso que eu acho importante também usar as porções, né? Você usar o pratinho, evitar da criança comer pequenas forças. Com a mão, assim, tipo, é uma maçã. Vou dar de pedacinho em pedacinho. Não, põe no prato, ela vai pegando. Deixa a criança pegar, isso aí. Eu também não curto esse lance de botar, só tem um restinho vamos dizer, sorvete. Sorvete meu filho não come. Só tem um restinho e comer na própria bacia. Camboca do sorvete, né? Você acha que só tem um restinho. Quando você vai tirar aquilo e botar num prato mesmo, alguma coisa, uma você vai ver o quanto tem. Exatamente. Mas, calma aí, deixa eu anotar essa. Calma aí, tô anotando um monte aqui. Essa aí até me tirou do prumo. Essa me tirou do prumo. Eu não faço isso com sorvete, mas faço com outras coisas. Vira essa patela aqui, mas eu viro pro prato. Agora eu lembrei de uma coisa que eu ia falar. Dessa situação de estar comendo e vendo o tablet, vendo o celular. Isso aqui em casa eu não faço, eu não curto, não faço mesmo. A hora da comida, a hora da comida. E a gente tenta fazer a mesma refeição junto. Às vezes eu consigo comer junto com meu filho cedo, no horário dele. Almoça, outra e tal. E geralmente é a mesma comida. Alguma coisa ou outra. Geralmente é. E aí, eu já vi, antes de ter filho, eu fui no rodízio antes de pandemia, rodízio com minha esposa, e a gente ficava comentando, olha aquilo ali, tinha um casal na frente que estava parecia ser os avós, vovó, papai, mamãe e uma criança. Então, uma mesa de 5 lugares,
E a galera estava se acabando de comer e a criança estava... Qual era o negócio? Eles montaram um tablet para ela, tipo, fica aí. Uhum. E quando a criança chorava por alguma coisa e tal, o lance não era dar uma comidinha que eles trouxeram para a criança. Provavelmente eles fizeram a criança comer antes, como Uhum. eu disse, queria que a criança ficasse quieta e O que eles... que leva, né? Pô, cara, se isso não é uma situação, uma programação errada para essa criança aí se transformar em um lance de comida ou ter algum transtorno alimentar futuro, eu não sei mais o que é. Sim. Primeiro, perdão, fala, completa você, eu tenho a minha Não, não, experiência, não, mas é por aí mesmo. E eu mas vou não sou até mais psicólogo. além. Porque você isola a criança, né, da interação. Isso, Depois, mais para frente, a criança fica só isolada no quarto, não quer comer junto, não quer conversar, não quer estar junto, aí diz que é egoísta, que só pensa em si, mas foi treinada para isso desde pequeno. sim, tô Nosso sobrando aqui. cérebro é um codificador de padrões. É, Ele vai se padronizar, se ajustar de acordo com o que está acontecendo ao redor dele. isso. Né? Eu acho assim, tô sobrando. Foi a Sim. primeira coisa que você falou, ué, por que levou então a criança? Tipo, Uhum. eu levei porque eu queria muito, dane-se que ela tá afim, eu vou jogar ela no tablet e vou encher meu estômago de pizza. Com Sim. vovô e com vovó. E vovô e vovó estavam na mesma vibe. A Uhum. vovó não estava coladinha com a criança dando paparia, nada. Ela estava sobrando. Agora, você É. explicando isso tudo, eu já pensei não só em transtorno. Eu pensei assim, cara, não faço questão, quando eu estiver mais velho, não faço questão de estar junto com essa galera aí, Uhum. com o vovô e com vovó. Exatamente. Então, sabe? São transtornos de comportamento que começam a surgir também, não só alimentar. Não é? Você faz isso porque eles estavam a fim de comer, imagina o que vão fazer no resto. Eles estavam saindo para se Uhum. divertir e não entenderam a idade da criança. Pô, não convém levar a criança para um rodízio. Sim. Não dá, ela não tem idade para isso. Não, vamos levar Uhum. assim. Se dane, larga o tablet para ele lá, a gente come pra caramba, tá tudo certo. Sim. Tomara que esteja tudo bem, isso já tem alguns anos, né? Essa criança já deve estar grandinha. Tomara que É. esteja Então, bem. pois é, a gente torce, né? Pois é. Você, você lembra, assim, de algum caso marcante, assim, de algum desses transtornos? Ah, tem vários, né? Já contei de uma, né? Da menina que a mãe não deixava ela comer. Teve uma que a mãe também era gorda e não queria que a filha engordasse, passasse por uns bullying, as coisas todas que ela passava. Então, quando a filha, às vezes, comia um pouco mais ou pegava alguma coisa escondida, ela chegava a meter a mão dentro da boca da criança para arrancar a comida de dentro da boca da criança. Nossa. Teve uma outra pessoa que ela teve várias questões na vida, né? E sofreu muito com isso, gerando muita ansiedade, e ela acabava compensando com chocolate, comidas calóricas, né? Com fritura, sanduíche, e ela se sentia culpada pelas coisas que aconteceram. Né? Só que a gente foi trabalhando, virou um padrão ela comer, né? Toda vez que ela se sentia culpada, ela ia lá, comia um chocolate, comia um sanduíche, e aí isso entra naquilo que a gente fala, né? Numa roda viva, né? Come, se sente culpada novamente, lembra dos eventos todos de injustiça, aí vai comer novamente, e entra assim num looping sem fim. E aí ela passou mal, adoeceu, foi parar no hospital, e aí o médico, né, fez toda a avaliação, investigação, encaminhou ela para uma terapia, porque tinha que trabalhar essas questões emocionais dela. E aí a gente foi trabalhando essas questões, as dores dela, ressignificando todas essas dores. Ela entendeu que grande parte de todas as coisas que aconteceram na vida dela não foram culpa dela, né? Mas ela se culpava, e a gente trabalhou ressignificar isso tudo para a gente poder criar, né, nova rota no cérebro, trabalhar de forma diferente, porque o que a gente precisa entender é que a gente não paga a memória, né? A memória criada por conta de algum evento, de alguma situação, a gente não tem a borrachinha para a gente apagar e esquecer aquilo. Não, a gente precisa dar um novo sentido àquilo que aconteceu para mudar, né? A pessoa buscar novos estímulos,
atitudes diferentes, comprometimento, né, com essa mudança, com essa mudança de rotina no dia a dia, para então a gente criar construir um novo caminho no cérebro, né, mais positivo, mais assertivo, para realmente mudar, virar um novo hábito, construir um novo hábito, e aí ela conseguiu recuperar a autoestima dela, jogou fora os 25 quilos que ela havia adquirido por conta dessas compensações alimentares todas, e hoje está feliz e conseguindo se manter dentro do peso, porque ela aprendeu também a identificar toda vez que tinha um vazio dentro dela fazer esse movimento para dentro dela e perceber o que está incomodando, como está incomodando, da onde está vindo isso, e aí ela ajustar essa questão emocional e não compensar com a alimentação novamente. Porque a gente não pode esquecer que essa memória ruim, né, nociva, ela está lá. É como se tivesse a janelinha ali, mas se você começar a cutucar essa janela, ela vai abrir novamente. Então, a gente vai ter que estar vigiando com uma certa frequência para não entrar na rota errada novamente. Só que, lógico, quanto mais você reforça uma rota nova, mais você enfraquece aquela antiga. Mas essa antiga, ela está lá. Ela só não está sendo reforçada. Mas se você começar a cutucar ela novamente, o que vai acontecer? Você vai abrir essa janela de novo. E aí a tendência de repente, voltar aquilo tudo de novo, acaba acontecendo. É como a gente fala do alcoolista, né? Ninguém deixa de ser alcoolista. Porque no próprio AA fala, né? É o primeiro gole. Evita o primeiro gole. Porque se você dá o primeiro gole, você aciona toda essa memória novamente. É o famoso só por hoje. Não vou beber, só por hoje. Exatamente. E isso é a mesma coisa com as compulsões alimentares, ou anorexia, bulimia. Então, é uma vigilância frequente que você tem que ter ali para justamente não entrar no buraco de novo. É o caso da uma trilha antiga. Se você está fazendo a manutenção, está usando ela, sempre que você está fazendo a manutenção, ela está ok. Abandonou, o mato começa a tomar conta de novo, né? Isso aí. Eu lembro uma vez eu perguntei para um tio meu como ele tinha feito para parar de fumar. Aí ele falou, simples, eu nunca mais botei um cigarro na boca. Uhum. Não tem o varejinho, não tem aquele negócio, vou me dar umzinho só para... Acabei de almoçar, eu já não fumo mais, não vou fumar umzinho. Ele falou, não tem umzinho. É só você não botar o primeiro na boca. É a determinação, né? E ele parou, ele fumava pra caramba. E agora, eu vi também aquele André Marques, aquele que era da Malhação, que depois virou apresentador, né, do Multishow. Ele chegou ao ponto de fazer a bariátrica. E aí ele teve que fazer a bariátrica mesmo, que eu acho que é o extremo do extremo do extremo de quem deixou chegar nesse ponto, né? Não procurou se reprogramar, não procurou um profissional, não procurou entender esses vazios e chegou ao ponto de realmente ter que fazer a cirurgia. E logo depois dele fazer a cirurgia, a primeira aparição que ele teve assim, falando sobre a cirurgia, como é que ele estava, ele falou, eu estou bem, mas eu estou fazendo terapia. Eu fiz a terapia antes de fazer a bariátrica para deixar de pensar como gordo. Não pense que eu não estou com fome. Eu continuo tendo a sensação de fome, só que o meu corpo não aguenta mais comer. Então, estou me tratando para deixar de pensar como gordo. É uma reprogramação, tem que ser feita no cérebro. E eu conheço pessoas que já fizeram a bariátrica e estão gordas de novo. Estão gordas de novo. Só que não fez a terapia, né? Só que é muito pior. Né? Porque já tá dependendo da cirurgia que fez, já está limitado, mais limitado. Já... A bariátrica é uma coisa muito séria. Tem vários tipos, né, de bariátrica e tal. E já tive pessoas que reverteram a bariátrica porque senão ia morrer. Porque não reprogramaram o cérebro. Não tinha jeito. Né? Que é uma das coisas, das exigências que são feitas quando a pessoa vai fazer a bariátrica, é um atestado psicológico de que ela tem condições psicológicas de lidar com essa mudança.
E aí o que infelizmente a gente vê muito acontecer é o jeitinho, né? A pessoa vai pede um psicólogo para fazer o atestado, a pessoa vai e faz, né? Eu já tive foram três situações de me pedirem se eu podia fazer um laudo, dizendo que ela está apta a fazer a cirurgia, e aí eu pedi desculpas, eu falei, eu não posso fazer, eu não te atendo, você não é minha cliente, para eu saber como é que é o seu emocional, para saber se você realmente vai estar em condições de fazer essa cirurgia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, é o nome que está em jogo, a gente, né, pena para fazer o nosso nome, mas no estalar de dedo a gente pode botar tudo a perder, então eu não faço isso, né? Eu não faço laudo para cirurgia de bariátrica para uma pessoa que eu não estou atendendo, não tem condição. É como dar uma carta em branco, um cheque em branco por viciado, né? Exatamente. Você vai fazer, enfim, só que, no caso, o valor do cheque é o seu conhecimento, o seu nome, a sua profissão. Uhum. E não só isso, né? Levando pelo lado humano também, tipo, cara, essa pessoa pode morrer e eu Claro, eu sou ajudei. responsável. É, Exato. dá um problema, eu sou corresponsável. Sim, É com uma, certeza. bom, eu não vou fazer bariátrica, não estou nesse nível, não. Vamos reprogramar esse cérebro. Perdeu. Depois da live de hoje, a semente está sendo plantada. Tá tudo no bloquinho aqui, a minha anotações. Depois eu vou editar isso tudo, eu vou tirar mais coisa ainda. Comigo. Vou ficar. Alimentou de quê? De luz? Não, cara, só Não, também não é por aí. Não, isso é loucura. E falando em luz e falando em alimentação, por que a gente gosta tanto de comer coisas que geralmente são nocivas à nossa saúde? Por quê? Geralmente o que não presta a gente gosta. Então, nossa rotina de corre-corre do dia a dia, a gente nunca tem tempo para parar para comer, né? Cada vez mais o mundo nos exigindo e a gente tentando entrar nessa correria do mundo e não parando para prestar atenção no que a gente realmente precisa. Então, corre contra o relógio o tempo todo. E aí, o que acontece? É muito mais fácil nessa correria do dia a dia você fazer um lanche, comer uma besteira, porque é rapidinho, né? E aí o cérebro adora isso. Por que adora isso? Porque geralmente são coisas altamente calóricas. Ninguém come rapidinho uma cenoura, um tomate, um palmito, né? Até porque a gente nem encontra lanches saudáveis para a gente poder comer rapidinho. Os lanches são sempre coisas muito calóricas. E aí, o que acontece? A pessoa, ela começa a compensar nessa questão do comer rapidinho a caloria. O cérebro vai adorar isso demais. E por quê? Por que você acha que é? Porque resolve o problema dele de ganho de energia durante o resto do dia. Exatamente, mais ou menos aí. Mais ou menos por aí. Quase certa. Errou por pouco. Perdeu o milhão. Exatamente, mais ou menos. Vamos lá. Onde foi que eu errei? Não é isso, não? Então, nosso cérebro, ele é burro. Ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, no sentido da sabedoria. Né? Então, o que ele vai fazer com esse lanchinho rápido, altamente calórico? Ele vai virar para você e vai falar assim, cara, como você é inteligente, esperto! Me deu aí metade da energia que eu preciso ao longo do dia inteiro. Né? Então, digamos que a gente tem, em média, né, 2.500 calorias para serem ingeridas diariamente. Você num lanche, hambúrguer, às vezes, né, bacon, essas coisas todas, batata frita e refrigerante,
você deve ter adquirido aí umas 1.500 calorias, se não foi mais. Quando não coloca, né? Maionese, ketchup, né? Todas essas outras coisas juntos. Fora as sobremesas. Então, pois é. Shakes da vida. Exatamente. Aí o cérebro vai interpretar o quê? Para que esforço? Né? Você me deu muita caloria rápida, então ganhei. Só que o que acontece? Esse lanche, né, que a gente faz rapidinho, ele não supre as reais necessidades de vitaminas, proteínas, sais minerais que a gente precisa. E aí, o que acontece? Daqui a pouco vem a vontade de comer de novo. E aí, na correria do trabalho, me diz aí quem que não tem na gaveta da mesa aí um chocolate, um biscoito, alguma coisa, quando não tem, né? Alguém da Copa, cozinha, né? Você pode trazer para mim, ou ir lá comprar para mim um sanduíche, um biscoito? Exatamente. Traz uma coxinha de galinha, traz um pão de queijo. Traz... Exato. Isso aí. Não tem nada aqui. Mas, e aí, mas assim, tudo bem. O cérebro depois ele consegue interpretar que essas comidas são calóricas e começa a gostar mais delas. Por exemplo, eu posso comer um abacate que é calórico, né? Mas ele pode ser de fácil acesso. Mas não, eu quero comer uma batata frita com hambúrguer. Também é calórico. Então, mas aí entra na questão, entra na questão de paladar. O hambúrguer, a batata frita, ele é tão saboroso que quando você faz o comparativo com abacate, a não ser que você ame de paixão abacate, né? Você vai sempre procurar o quê? O cérebro vai buscar sempre o quê? O que te dá mais prazer. Ali, então, no caso ali, é uma fruta, batendo de frente com o gosto da carne, o gosto do pão, o gosto dos cremes lá, das maioneses, o gosto do refrigerante, o gosto da batata com sal. Quer dizer, é 1,10, 12 elementos. Sim. Então. E é um prazer imediato que o cérebro tem. Porque o abacate tem um gosto só, o do abacate. No máximo, se você coloca um açúcar, um limão. Um limãozinho. Né? Exatamente. Mas o hambúrguer, batata frita, né? O refrigerante geladinho que complementa, né? Para quebrar um pouquinho ali o sal que você está comendo. Parece assim, eles pensaram bem, né? O pessoal o gelo, o gás. Exatamente. Eu já vi falando que dá para tomar um refrigerante tipo Coca-Cola, Pepsi, essas coisas assim, não é o xarope deles, é a quantidade de gás. Eles descobriram que o gás dá prazer ao cérebro. Exatamente. Porque deixa ele em bolhas, em nuvens de bolhas. Vai entender. Esse cara que Exatamente. Só que aquela coisa, são coisas saudáveis? Não são. Pois é. Entendeu? Não, agora eu entendi melhor. Porque se você for pensar em caloria, bebida alcoólica também é muito calórica, mas tem gente que não gosta de beber, né? Mas se for pensar assim, o cara vai tomar uma caipirinha e vai comer um hambúrguer, o negócio é meio semelhante. Uhum. Por que tem gente que prefere só o hambúrguer e não gosta da caipirinha? Eu não conseguia entender essas por conta variações. do efeito do álcool que dá. Nem todo mundo curte o efeito do álcool. Sim, sim. E você vê que tem as pessoas que gostam de beber, o cara que bebe cerveja, você já identifica de cara. O cara que está gordinho, ele está se alimentando mal, é diferente do cara que bebe uma cerveja. Do cara que bebe destilado. Né? Até porque, assim, o que você come quando você está tomando uma cerveja? Você come cenoura, tomate? Ah, não. As pessoas... petisco. Linguiça fria? Quem come? Tem gente que não come. Então, quem não come, geralmente não é gordo. Né? Ou é mais magro. Ele é barrigudo. O cervejeiro é barrigudo, vamos dizer assim. Mas... Exatamente. Mas quem bebe comendo
geralmente está acima do peso. Aí é o pior dos mundos, né? E por que, cara, que é tão difícil modificar essa programação aí? Então, é o nosso cérebro, como eu falei, nosso cérebro não gosta de ter trabalho, né? Ele quer prazer imediato o tempo todo. Então, se ele aprendeu a repetir um padrão mental errado, seja por observação ou repetição, mas que deu prazer a ele vai buscar esse padrão, repetir isso o tempo todo novamente, né? E aí, o que acontece? Você cria uma memória na sua mente por conta desse padrão errado. E aí, essa ansiedade que é gerado porque você compensa de uma forma errada, isso gera uma ansiedade também, vai fazendo com que ajude você a não prestar atenção no que está fazendo e aí vai no automático. Então, ele automatiza tudo o que pode para poupar energia. Como eu falei, ele é burro no sentido que ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ele vai automatizar. Deu prazer, foi bom, então agora é só seguir esse padrão que vai sempre dar certo, vai dar tudo ok. Né? E aí, o que a gente precisa refletir sobre isso? Eu quero trazer um exemplo de uma pesquisa que eu li, onde pegaram duas pessoas, né? Uma pessoa com peso ideal e uma pessoa obesa. E aí fizeram, né? Elas estavam com fome, foi mais ou menos na hora do almoço, fizeram uma infusão de açúcar, né, na veia, o suficiente de como desse essa sensação deles estarem super bem é ótimo, né? Estarem bem alimentados. E aí eles perceberam, e aí depois foram para a máquina de ressonância, e aí perceberam que a pessoa com peso ideal, após essa infusão de açúcar, tiveram um aumento de 20% de energia no cérebro, porque o que alimenta, o que dá energia para o nosso cérebro é a glicose, né? Então, ele teve um aumento de 20% de energia e não tinha fome mais. Ele ficou saciado, além de aumentar a energia dele. O obeso, ele não teve aumento de energia no cérebro dele e ele continuava com fome. E aí eles entenderam que conforme a pessoa vai ganhando peso, engordando, desenvolve-se um distúrbio metabólico no cérebro. E aí, dessas pessoas que engordam. E com isso, esse distúrbio faz com que eles sintam fome constantemente. Por isso que eles toda hora estão comendo alguma coisa. E isso quer dizer que o quê? Né? Quanto maior o índice da massa corporal, mais o cérebro pede comida. Então, nessa pesquisa, eles perceberam que quanto mais gorda a pessoa é, mais ela está buscando comer o tempo todo, que é como se fosse um poço sem fundo, comendo, sentindo uma fome o tempo todo. Né? Aquilo que a gente falou, é o vazio emocional, né, que gerou uma deformação, né, um distúrbio ali de funcionamento do cérebro, uma reprogramação errada, então é como se fosse um saco vazio, um saco sem fundo. Você só come o tempo todo. E aí o metabolismo bagunça todo, você já começa a não perder mais peso, o metabolismo fica lento e você começa a engordar demais. E aí nessa pesquisa também, foi muito bacana que eles perceberam que é possível modificar, né, essa programação do cérebro. O que eles fizeram? Eles estimularam eletricamente o cérebro dessa pessoa obesa durante 20 minutos, numa sessão de 20 minutos por 8 dias, que fez com que aumentasse o nível de energia no cérebro delas, diminuindo em 14% o que elas comiam diariamente. Então, diminuiu a fome delas. Isso mostra que é possível, né, você reprogramar o cérebro mudando os seus hábitos alimentares. Porque é aquela coisa, você ganha muita energia comendo as comidas nocivas, digamos assim, são mais calóricas, mas elas não dão a energia importante necessária que o nosso cérebro precisa. Então, essa energia que o cérebro precisa para funcionar acaba faltando se você não ingere comida direito.
A partir do momento que você faz uma reeducação alimentar, uma reprogramação do teu cérebro, trabalhando também, né, seus sentimentos, suas emoções, identificando esses seus vazios, o que acontece? Você começa a fazer com que o teu cérebro produza mais energia e com isso sua fome começa a diminuir e você vai equilibrando esse metabolismo para entrar no esquema, digamos assim, né? No equilíbrio da normalidade. Então, por isso que quando você vai procurar um nutricionista ou vai se informar com as pessoas da área, eles falam assim, não, fazer dieta não é deixar de comer. É comer bem, comer certo, na quantidade certa, nas horas certas. Ou seja, Sim. Não deixa de ser... Quer dizer, é uma programação. Né? É uma programação. Só que os nutricionistas que têm esse conhecimento, né, que tudo está aqui ligado ao nosso cérebro, o nosso funcionamento emocional, estão interligados, não tem como a gente separar isso. Quando a pessoa está, né, muito acima do peso, quer fazer uma reprogramação alimentar, eles também indicam uma terapia. Porque senão o que acontece? São aquelas pessoas que começam tendo uma empolgação legal, uma dieta, mas, né, o vazio está ali, gigante, você está diminuindo as calorias que dão prazer, porque você está buscando uma alimentação mais saudável, que não é tão calórica que nem as frituras todas, e aí esse vazio começa a aumentar mais ainda. E aí aquele desespero onde chega, hoje eu mereço só um pouquinho. É o dia da sujeira que o pessoal fala, né? Você tem um dia da semana para comer o que você quiser. Exatamente, exatamente. Só que não é nenhum dia. A partir do momento que você faz uma reprogramação na sua mente, que você trabalha a sua mente, o que eu quero para mim, como eu quero me sentir, como eu quero me ver, não tem o dia da sujeira. Pois é, porque aí você entra numa Você... história que só a alimentação errada é o problema. Não. Sim. Não é só isso. Né? Você comer errado já é uma situação de substituição. Exatamente. Você pode comer muito bem um prato, numa quantidade decente, pode ter até alguma coisa calórica ali, mais calórica, mas se você está bem, você vai conseguir comer aquele prato na quantidade razoável e continuar e tocar o seu dia comendo corretamente. Se você não está bem, você vai botar 3 toneladas de macarrão, vai fazer a misturada danada e a fome não vai passar. Exatamente. E o importante colocar, né, quando você faz essa reprogramação, não quer dizer que você nunca mais vai comer um hambúrguer, uma batata frita, uma besteira, né, digamos assim. Você pode comer, só que você vai saber a hora que você está comendo, você vai perceber que você não está comendo para compensar um vazio seu, você está comendo consciente, com calma, com tranquilidade, sem aquela coisa desesperada. A busca do prazer para compensar um vazio. Não entrar no automático, né? Então, exato, exato. Quando e como a gente entende que não está comendo para saciar a fome? Porque isso é bacana, a gente está conversando aqui, você é uma profissional, está dando todas as dicas, quem for esperto está anotando, mas no dia a dia, quando que a gente percebe, sem ter esse conhecimento que você está passando agora, que a gente está comendo e não é para saciar a fome? Então, a primeira coisa é você começar a prestar atenção, né? Em que momentos vem te dando essa fome? Né? Quais são os sinais que o teu corpo está te dando que você realmente está com fome? Existe um estudo, inclusive, do psicólogo Robert Chiniachik, né? Ele é bem conhecido, bem famoso. No livro dele, fez um livro, né? A partir desse estudo aí, a Carícia Essencial, né? Onde ele fala que a fome ela não é apenas uma necessidade fisiológica de comida. Né? O ser humano ele possui outros tipos de fome, né, que precisam ser satisfeitas para ser feliz. É como a gente tinha falado, né, anteriormente, a questão da necessidade das carências, do contato, do estímulo, essas questões todas. Isso é até nome de música, né? Acho que era o Titãs que
Falava, você tem fome de Você quê, tem né? fome de quê? É verdade. Alguém Aham. fazia terapia ali, você não era bobo, não. Que tipos de fome são essas aí? Tem tanta fome assim? Tem. A gente tem fome de estímulos, né? Porque o ser humano ele precisa dessas sensações físicas, de variar essas sensações, estimular os sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, audição. Sentir o cheiro do café, tocar um mar, né? Você tomar um banho de mar num dia de verão, ver o pôr do sol, experimentar uma comida saborosa, ouvir uma música que você gosta. Então, todas essas coisas que entram através dos nossos sentidos, né, estimulam positivamente e preenchem a gente, né, nesses nossos sentidos. Tanto é que, assim, você escuta uma música que você gosta muito, o que você sente? Né? Parece que É o um. peito infla, né? Quando você escuta uma música que você não suporta, o que você tem vontade de fazer? O negócio chega a agredir, né? Exato, né? Irrita. A gente, exatamente. Então a gente tem essa necessidade de estímulos, porque são eles que vão também provocando sensações dentro da gente para a gente saber o que a gente gosta, o que não gosta, o que faz mal, O né? engraçado Se até que você não... para comer, né? Você, por exemplo, um café, como se chama? Praia. Pô, cadê a praia e não estou conseguindo? E às vezes você imagina assim, poxa, o que eu estou fazendo na praia? Ah, estaria tomando uma água de coco. Você acaba, o estímulo também remete muitas vezes à comida. Porque se está na praia Exato. não é só dar um mergulho e ficar pegando sol. Se alimentar também, né? Sim, sim. Fazer uma... Aquela sensação, né, do momento da praia. Então, você vai buscar as coisas que associam a isso para te dar essa sensação de prazer. Lógico que estar na praia não é a mesma coisa do que você imaginar estar na praia. Mas o nosso cérebro não sabe discernir o que é real do que é fantasia. Mas o simples fato de você imaginar faz você se sentir melhor. Então, quando você tem uma ausência desse estímulo, quando você está com fome de um estímulo sensorial desse, né? De estar na praia, de sentir o cheiro do mar, sentir o cheiro, e você não consegue, talvez você coma para satisfazer isso, para colocar isso no lugar. Exato. Você compensa, exatamente. Você compensa esse vazio. Então, você tem que identificar o que eu estou sentindo falta. Porque assim, você vai olhar, eu estou com fome? Não estou com fome não, mas o que eu estou sentindo falta? Como você falou, estou de saco cheio, pandemia, querendo ir para a praia, não posso ir. Adoro praia, não posso ir. Então, vamos imaginar? Busca uma imagem linda, maravilhosa de praia Isso. no computador, se projeta como se você estivesse ali. Você Sim. vai perder a vontade de atacar a cozinha rapidinho. Porque você preencheu, né? Não da forma como você gostaria, mas você satisfez o seu cérebro daquele estímulo que você está sentindo falta. Isso é o modo correto de fazer. Agora eu vou te dar Sim. um exemplo que talvez seja o meu do modo errado de fazer. Olha só. Eu não posso ir à praia, mas eu tenho um espaço que eu posso montar a piscininha do meu filho. Então, quando Uhum. chega o final de semana que está sol, eu monto a piscina dele para simular uma praia. E como eu Uhum. gosto de ir para a praia e me alimentar na praia, o que eu faço? Geralmente, a piscina dele está montada e eu monto um churrasquinho. Uhum. E nesse churrasquinho, geralmente tem um refrigerante, tem uma cervejinha, e tem algum docinho, Uhum. e tem alguma coisa. Ou seja, esse é o modo errado, né? É arrumar um estímulo de não estar na praia, enchendo de comida. Exatamente, exatamente. Você pode estar lá na piscina, você pode até ter o teu churrasquinho, mas com moderação, É, né? O negócio é o quanto de coisas que acaba sendo colocado ali que você vai comendo sem perceber, e aí quando vê qual a sensação que você tem, nossa, tô empanturrado, estou dá um sal de empanturrado. fruta aí, me Eu dá um só sal queria de estar na fruta. praia. Eu só queria estar na praia. É o inverso do exemplo bom que você deu. Não imagina que tá lá Exatamente, perto. Não é exatamente. fome, não é fome. É, Não, eu começo a aí a inventar. gente exatamente, isso aí. Então, a gente tem também a fome de contato, né? As pessoas precisam
abraçar, beijar, sorrir para alguém. O que mais as pessoas estão sentindo falta nessa pandemia? Do contato físico, né? Do abraçar os amigos, de abraçar as pessoas que gostam. No meu atendimento, o que mais me doeu, né? Quando eu tive que parar os atendimentos presenciais, e acho que não só para mim, mas foi o que eu mais escutei das pessoas falarem, assim, como eu estou sentindo falta dos seus abraços. Porque era um abraço apertado assim que chegava, era um abraço apertado antes de sair. Então, a gente sente que é uma troca de energia ali. Isso quando é um abraço verdadeiro, né? Tem aquele assim, ó, tapinha nas costas. Né? Ou quando não joga com o ombro assim, do tipo, me larga que eu estou aguentando mais. Tá batendo nas Né? costas, a pessoa está fugindo também, tipo, para. Exato. Né? Então, a gente tem essa necessidade de contato. E quando a pessoa não tem esse contato, ela acaba compensando também com o quê? Com coisas de comer. Geralmente, mais calóricas possível para compensar esse prazer aí que não está tendo com a comida. Os solitários, então, devem sofrer muito com isso, né? Sim, sim. Né? Tem a fome de reconhecimento. Todos nós, né? A gente tem essa necessidade de ser reconhecido, que as pessoas identifiquem, cumprimentem os nossos valores, os nossos feitos positivos. O que mais eu vejo, né, das reclamações ou das queixas das pessoas no mundo empreendedor, né, das empresas, é justamente, caramba, eu faço pra caramba, eu não sou reconhecida. Né? Eu estou ali me dedicando, estou dando resultado e não estou tendo reconhecimento. Ao contrário, é só pontapé, briga, assédio moral, essas coisas todas. Né? Então, você precisa do reconhecimento para isso te estimular mais ainda para continuar dando conta do que você está fazendo. Senão acaba realmente prejudicando fica vazio, né? E aí você vai compensar o quê? Com chocolate, com docinho. Né? Com as besteiras. Existe a fome sexual, né? No mundo adulto, lógico, não vamos colocar isso para as crianças, porque é justamente essa questão natural da troca de energia, quando a gente ama alguém, que quer estar com alguém, né? Deseja a pessoa, quer ter se tornar né? Que a gente fala da psicologia, que o momento do prazer pleno ali, da relação sexual, é quando ambos se tornam um só. Então, existe essa necessidade, se a gente olhar só pela questão da reprodução, né? Existe também um momento ali que precisa, a TPM, você acha que é o quê? Né? A mulher também, com os hormônios ali, está pronto, está preparada para receber, né, aquele esperma para procriar. O homem também, quando fica muito tempo sem relação, né, está subindo pelas paredes, você está subindo pelas paredes, tem que dar um jeito ali para resolver isso. Então, existe essa fome também que precisa se saciar. Ou seja, não tem isso, também come. Substitui pela comida. Exatamente, compensa, vai compensando. Todo vazio acaba sendo compensado com grande parte das pessoas acabam compensando com o alimento, né? Porque o alimento ele vai dar o prazer. As pessoas elas não compensam com coisas que não são saborosas. Aquilo que eu falei, ninguém na hora desse vazio emocional vai buscar um tomate para comer, vai buscar um palmito para comer, vai buscar um pepino para comer. Não vai. Um alface para comer, não. Vai querer Eu quero comer. brócolis. Mãe, eu quero brócolis. Você só no comercial. Isso é só na propaganda, né? Ou se você treinou teu filho desde pequeno a entender que aquilo é saudável, que é bom, e você não apresentou, né, o estrago na vida dele. Não deu achocolatado para botar no leite, né? Exatamente. Não brigadeiro. É por aí. Tem mais fome, mais ainda. Tem mais ainda, né? Existe a fome de estrutura, né? A gente precisa de pessoas de referência para a gente, né? Porque são as pessoas de referência que vão nos moldando
e nos fazendo com que a gente saiba o que é bom, o que é legal, né? Então, a questão do como você vai arrumar seu guarda-roupa, você vai arrumar sua cama, como você vai administrar o seu tempo, como você vai administrar a sua vida, você vai seguindo o exemplo das pessoas que estão ali com você. Então, uma casa, digamos assim, que vive zoneada, bagunçada o tempo todo, isso gera um mal-estar, isso gera um desconforto, porque o nosso cérebro ele precisa de ver as coisas organizadas, para ele se organizar aqui dentro e poder agir de forma correta. Porque a gente mais fala, assim, adolescente, quando está aquele quarto, assim, que às vezes você olha, não sabe, é prato, é roupa, é tudo misturado, né? Você às vezes dá vontade de fechar a porta e sair correndo. Demonstra muito bem como está bagunçado esse mundo interno deles. Porque quando você está bem internamente, está bem emocionalmente, a bagunça te incomoda. Quando a bagunça não te incomoda, porque lá dentro está bagunçado. Né? E aí, o que acontece? Se você vive numa casa, né? Porque se você está sozinho, você não vai identificar e ok, está tudo bagunçado, eu estou bagunçado, está tudo ok. Ninguém está te sinalizando ali que aquilo não é correto. Mas se você vive numa casa onde né, se incomoda com a organização, o outro não se incomoda com a organização, começa a entrar em conflito. Sim. E aí, quem se incomoda com a organização, com a bagunça, vai começar a compensar de que forma? Alguma Dá-lhe coisa que dê prazer. cacau, dá-lhe chocolate, dá-lhe hambúrguer, pizzas. Entendeu? E aí a pessoa que está bagunçada, né? E que está ali num ambiente bagunçado, quando o outro começa a falar, isso está uma zona, está tudo bagunçado, não pode ser assim, a gente tem que organizar, começa a se incomodar muito, por quê? Você começa a espelhar, olha só, você está bagunçado internamente, você precisa organizar esse seu emocional. E aí, se a pessoa não está vendo isso, não está percebendo isso, ou não está querendo perceber isso, o que ela vai fazer? Vai comer. Compensar com comida. Ou brigar, né? Aí começa a entrar... Como o tema é alimentação, é engordar, né? A Está gente sendo entra na questão focada da comida. a resposta Exatamente. só para isso, mas tem mais outras E aí tem a atitudes que fome poderia também. tomar. Pois é. E aí tem a fome de acontecimento também, né? A gente precisa de novidade. Nosso cérebro ele ama uma novidade, né? Então, se a gente fica muito entediado, e aí se a gente parar para olhar, para pensar, criança, quando está muito quieta, o que a gente fala? Opa, tem coisa aí. Está aprontando alguma. Por quê? Porque ela está buscando uma novidade. Se ela não tem uma novidade, algo ali que esteja muito legal entretendo ela, ela vai buscar. Né? Então, o cérebro ele busca essa novidade o tempo todo. Ele gosta das coisas belas, gosta do fascínio, do inesperado, ele gosta das surpresas, porque isso tudo encanta, né? Desperta uma curiosidade. E aí, quando você não tem isso também, né? Essa própria questão da pandemia que a gente vê hoje, você não tem muita novidade, é mais do mesmo quase que todo o tempo. Você compensa como? Comida. Chega sábado, final de tarde, vamos fazer uma pipoca, né? Acabou de comer, vamos fazer uma pipoca? Ah, acho que vou fazer um bolo. Do bolo virou pipoca também, depois da pipoca virou um sorvete, e você vai engrenando, né? Ou seja, às vezes você não gasta energia nem para preparar. Vamos pedir uma pizza. E vem pizza, doce, salgada, vem tudo. Exatamente. Né? Então você vai compensando. Às vezes a pessoa não gasta energia nem preparando, porque só o fato de estar preparando, você já está gastando uma coisa, não? Exatamente. Eu vou ficar no sofá e vou ligar para a pizza, que a pizza vai chegar na minha porta. Essa pandemia, você falou de fome, de estímulo. Essa pandemia, tudo a ver. Fome de contato, não precisa nem dizer, contato zero. Reconhecimento sexual, estrutura, eu acho que dá até para safar com pandemia ou não.
Agora, essa última... Depende da necessidade da pessoa e se o casal ali está em sintonia, né? Porque quando o casal começa também a bater de frente, quando estão aguentando mais um olhar para a cara do outro, começa também a faltar isso aí, né? Pensando em casal, né? Pensando uma pessoa que mora sozinha, eu acho que dá até para safar, sim, né? sim. Quer dizer, a sexual não vai safar não, porque a pessoa está sozinha. Então, em pandemia é complicado, né? Mas, enfim, esse período de safa de outra forma, né? Eu acho que é por isso. Exatamente. Vai no digital, né? Não tem jeito. Se quiser também, porque às vezes entra igual o papo anterior. A pessoa é tímida, então nem isso ela consegue. Nem se permite, não se permite. E aí ela fica ansiosa. Então, cara, essa pandemia, eu acho que é por isso que a ordem que a gente está fazendo isso aqui é a ordem dos maiores anseios do pessoal que respondeu a nossa perguntinha de quais são suas maiores dores. E a gente está fazendo na ordem. A ordem é pandêmica. Sim, exatamente. Você pode reparar. Quantas pessoas engordaram nessa pandemia? Sim. Eu estou numa delas ainda. Eu reprogramei meu cérebro, perdi 10 quilos já. Não, cara. Por isso, olha, calma aí, deixa eu notar aqui. Eu fui... vamos dizer, eu nunca fui magrinho, né? Mas eu dei uma engordadinha assim. Não foi um negócio, me tornei gordo na pandemia, não. Não é isso, né? Mas eu dei uma engordadinha assim. Mas também vi exemplos de pessoas que estão super bem na pandemia, se fala, né? Ver foto e tal, tipo, eu na mesma. Mas o grande lance aí é que as pessoas escolheram o que a gente ia falar na ordem. Você pode ver, foi capacitação cerebral. Tipo, quero saber tudo. Tá? Bem genérico. Foi o primeiro programa. O segundo programa, ansiedade, que está lá no topo das respostas. O terceiro programa, timidez. Ansiedade, timidez, muita coisa a ver. O último programa, esse que a gente está fazendo agora, é sobre emagrecer. Ou seja, eu acho que os três aí, o primeiro... complementam. Os três têm muito a ver com a pandemia. O primeiro, eu acho que as pessoas queriam saber, como tipo um milagre, consigo capacitar meu cérebro? Agora, esses três têm tudo a ver com a pandemia. Os últimos, tudo a ver com a pandemia. É muita fome, gente. É muita fome. Então, e aí a gente precisa entender que é normal a gente ter essas fomes. Né? Isso faz parte de todos nós. Seria anormal se não tivesse essas fomes. A grande questão é de como você alimenta essas fomes. Né? Se você alimenta suas fomes de forma correta, você não vai ter problema. Só que aí entra essa grande questão. Né? A gente não tem que, e acho que assim, um dos objetivos da gente fazer aí o reprogramando também, né, Fábio, aquela coisa, não é botar ninguém para cima, é botar a pessoa para dentro dela, de refletir, de começar a avaliar, para poder realmente começar a pensar, vou precisar reprogramar o meu cérebro, eu quero ser feliz. Porque o que a gente tem que... Eu acho que a pergunta que precisa ser feita é até onde você vai querer continuar sofrendo, ficando infeliz, sabendo que o cérebro pode ser reprogramado. Essa você matou a pau. É botar para responder para dentro. Porque poderia ser feito aqui um programa onde tudo é felicidade com a reprogramação. Não. Você pode até ser feliz se você entender o que é reprogramar e executar isso diariamente. Não tem fórmula mágica, né? Não. Usando uma frase, né, de um... hoje eu pego ele como um mentor, né? Eu fiz uma imersão em inteligência emocional e hoje eu pego ele como um grande mentor, onde eu me inspiro muito nele, né? E ele fala, né? Nessa imersão ele falava muito, vai doer como nunca para não doer nunca mais. Né? Então, o reprogramar a mente, né? Quando eu falo, né? Não é botar para cima, te colocar para dentro,
é você entrar em contato com todos esses seus vazios, com todas essas suas dores. Dói como nunca, né? Você tomar consciência dessa autossabotagem que você faz com você o tempo todo, o que aconteceu no seu passado que te leva a agir do jeito que você age hoje, dói pra caramba. Mas quando a gente ressignifica isso, quando a gente reprograma esse cérebro, é a libertação, né? É você se libertar disso tudo e seguir a vida assim, plena, leve, empoderado, entendeu? Feliz. É buscar razão e parar de jogar a culpa no mundo, né? Exatamente. Tem uma razão para isso, para você, para nós estarmos passando por essas questões, esses problemas, né? Que são... Sim, sim. Perfeito, perfeito. Eu ia falar, completar aí, mas você matou tão a pau. Eu ia, quem sou eu para completar? Eu ia falar que a reprogramação funciona, depende de cada um e cada um tem seu tempo, né? E a seguir nosso tema falando que eu acho que os problemas que estão acontecendo agora com relação à pandemia aumentam, potencializam muito quem já está com as programações equivocadas, que já está com problemas de reprogramações equivocadas, né? E como é que a gente consegue mudar, né, esse nosso padrão de funcionamento mental e de programação da nossa mente, mesmo na pandemia? Então, algumas dicasinhas aí que eu posso, lógico, né, que não é só essas dicas que eu vou dar. Isso é a pontinha do iceberg, digamos assim. Não é receita de bolo, né? Não é até porque cada um é cada um, as pessoas são diferentes, né? E o vazio de um não é o mesmo vazio do outro, a compensação de um não é o mesmo tipo de compensação do outro. Mas se você aprender a identificar quando sua fome é física, né, quando teu estômago está roncando, em vez de achar que tudo é fome, né? Então, saber identificar quando sua fome é física e quando sua fome é emocional. Isso é um grande passo para você começar a frear a comer por compensação, em vez de comer realmente porque está com fome. Então, sair desse automático, prestando atenção também o como você come, né? Se você come pelo emocional, você vai comer besteiras e não coisas da sua necessidade. Quando você estiver comendo também a sua comida na hora da refeição, evitar os lanchinhos rápidos, né? As coisas rápidas que não são saudáveis, e tentar fazer, né? Leva uma quentinha, busca, ou não tem como levar quentinha, mas busca algum lugar que você coma uma coisa mais saudável e começar a comer prestando atenção. Tem muita gente que está lá no computador trabalhando e vai comendo assim, igual as crianças na frente da televisão, você vai vendo a repetição, né? Só vai ali botando na boca e não sabe nem o que está comendo. Esse negócio está azedo, está podre, se tem bicho, não está nem percebendo, está comendo tudo junto ali, né? Então, prestar atenção, né, no que você está comendo, saborear cada garfada que você está dando. Muitas pessoas, nutricionistas, inclusive, recomendam de você botou o garfo na boca, apoie o garfo no prato, espera, mastiga, espera engolir para encher o garfo novamente. O que a gente já faz hoje em dia, né? A maioria das pessoas. Botou o garfo na boca, já o outro já está cheio, já vai para a boca primeiro, nem esvaziou a boca, já está enfiando outro garfo de comida, igual faziam com a gente lá, quando bebê, vendo televisão, enfiando, né, uma garfada, uma colher atrás da outra na boca. Então, nosso cérebro repete aquilo que foi ensinado. Então, quando você começa a saborear cada garfada, comer de forma devagar, você vai perceber que você vai comer muito menos do que normalmente come. E nosso cérebro ele precisa de mais ou menos 20 minutos a partir da primeira garfada, né? A primeira vez que você coloca um alimento na boca,
20 minutos mais ou menos para essa informação chegar, que chegou no estômago, chegar no cérebro dizendo está entrando comida. Então, se você come rápido demais, você não dá tempo dessa informação chegar. Geralmente você come mais do que realmente precisa. Se você come mais devagar, essa informação vai chegando e a sensação de saciedade vai vindo também. Então, você acaba não comendo tanto que nem você comeria se você vai comendo no automático. É igual quando você é interrompido, né? Quando você está almoçando, jantando, alguma coisa assim, e alguém te chama, tocou o telefone, você tem que atender. É uma coisa que, por exemplo, eu tiro meu telefone e desligo. Para mim, a refeição é sagrada. Mas tem gente que não tem esse hábito. Então, ela parou, ficou falando 10, 15 minutos no telefone. Quando você volta, você não está com fome. Não, você não tem consegue vontade nem comer. Por quê? Porque chegou a saciedade. Você se alimentou o suficiente, que deu essa informação para o cérebro. Né? Prestar atenção na quantidade de comida que você coloca no prato. Por isso que a gente também fala, não come quando está com muita fome. Porque quando você está com muita fome, você vai botar, fazer teu prato de acordo com aquela interpretação da muita fome que você está. E aí você vai botar o quê? Muita comida no seu prato. Aí tem aquela coisa, né, às vezes os nossos pais falaram, não, deixar comida no prato é pecado. Aí você fica com aquilo na cabeça, não está aguentando mais, mas não posso deixar no prato que é pecado. Então você vai empurrando, forçando comida para dentro, e isso teu estômago dilata. O estômago dilatando, cada vez vai querer mais. E o pior, você vai engordando. Muitas vezes não foi você que botou seu próprio prato. Né? Não te deram a opção de você escolher o que você vai comer. Não, tem que comer tudo, já botei teu prato aqui. E não te deixam comer só o que você quer. Exatamente. Né? Então, botar menos quantidade, não esperar a fome ficar muito grande. Né? Começou a dar fome, vamos comer. Ah, sei lá, não está no meu horário, eu trabalho com o horário de saída para almoço, não está no meu horário só daqui 1 hora. Daqui 1 hora minha fome vai ficar gigante. Tenha sempre, não tem os biscoitinhos lá, mas tem uma barrinha de cereal, uma coisinha mais saudável, que não é tão calórica, que não vai te atrapalhar na hora de você almoçar depois. E não a barra de chocolate dentro da gaveta que você vai comer. Né? Até porque o chocolate dá prazer para o cérebro, então você vai acabar comendo mais do que deveria. Prestar atenção na quantidade, né, da comida, acho que eu falei isso já, né? Falou. Prestar atenção no que você está colocando. Não, peraí, já falei isso tudo. Não, seus pensamentos. Edição. Calma aí. Eu acho que você não falou quais são os seus pensamentos. Parei nesse. É a letra F. Quais são os seus pensamentos em relação à comida, né? Ou seja, qual a sua relação emocional com a comida? Como você aprendeu a comer, em que momento você aprendeu a comer, como você se sente na hora de comer. Porque, por exemplo, as pessoas que aprenderam desde pequenininho que comer é errado, você não pode comer porque você vai engordar, desenvolve uma relação ruim com a comida. Então, essa é daquela pessoa que vai sentir enjoo na hora de comer, não vai querer experimentar coisas novas, vai evitar comer, ou se tiver que comer, depois vai botar para fora. Né? Então, de que forma estão os seus sentimentos, os seus pensamentos quando você está indo comer? Isso é muito importante, porque vai fazer com que você vá para um outro ponto. Você entender o que te faz querer comer, em que momento você está, né, com esse vazio emocional que você está buscando a comida, e aí o como você se sente nessa hora que você está buscando essa comida. Isso vai fazendo toda a diferença, né? Como eu falei, é te botar para dentro. Você só vai identificar o porquê você está compensando a comida para preencher os seus vazios se você prestar atenção no que você está sentindo. E o como você está sentindo, em que momento você está comendo para preencher um vazio, em vez de comer porque está com fome. Sim, é o famoso
quero comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Estou com fome de coisa gostosa. A pessoa não está com Pois fome. é. Não. Ela não Está tá com querendo fome. preencher um vazio. Busca É, entender e eu que escuto coisa muita... gostosa você está precisando sentir que está te faltando, Exatamente. né? Entendendo o que foi dito hoje, dá para imaginar, pô, se eu estou pensando nisso, se eu estou falando essa frase e não estou com fome, porque eu já estou dizendo a frase, essa frase não quer dizer que você está com fome. É Uhum. porque tem alguma coisa errada. A pessoa vendo o Sim, programa de hoje talvez entenda. Quando ela fala sim. isso, tem alguma coisa que está errada e ela tem que buscar. Né? Essa, bom, eu acho que essa frase é perfeita. Assim. E Uhum. para buscar essa mudança, né? É fácil esse padrão de transtorno alimentar, de mudança de alimentação, de entender essas fomes todas. É fácil mudar esse padrão mental? É tranquilo? Não, não, não é, né? Como qualquer padrão errado do cérebro, né? É difícil mudar. Não é fácil, porque é aquilo que volta a falar, nosso cérebro ele é da lei do menor esforço. Ele não quer ter trabalho, não quer sofrer, ele quer prazer e rapidez. E automatiza tudo que pode, sem saber se o que ele automatizou é saudável ou não. Então, existe um caminho que ele segue e que se ele está confortável com esse caminho, porque é esse caminho que ele está sempre fazendo, é esse caminho que ele vai querer te colocar o tempo todo. Toda mudança de comportamento vai gerar o quê? Um esforço para o cérebro. E esse esforço, se você não tiver um comprometimento, nem sempre é prazeroso, né? Esse esforço, se você não tiver um comprometimento para entender que por trás das nuvens, da chuva que está acontecendo, tem um sol lindo, maravilhoso ali, sempre brilhando, você vai sempre voltar para o padrão antigo. Então, a gente precisa projetar lá na frente, pensando o que eu quero, como eu quero me ver, como eu quero me sentir. Teu foco é nisso aí. A partir disso, você começa por metas, devagarzinho, trabalhar no teu objetivo, e aí é aquela coisa, é comprometimento diário, né? É não se desligar disso. Porque um dia que você vacila, né? É aquela coisa, é um dia de cada vez, é um golinho que você dá, você volta tudo pro caminho errado, você entra no caminho errado novamente. Então, a gente precisa ter esse comprometimento e o querer, acima de tudo, a qualquer custo. Né? Não adianta, não, toma aqui, tem os sabotadores, né? Não só o nosso sabotador, como quem mora, às vezes, com a gente é sabotador também. Às vezes, você tem duas pessoas que estão acima do peso em casa, um está lá, né, engajado em querer aceitar esse sacrifício, né, no bom sentido, para poder buscar qualidade de vida, e o outro não está na mesma sintonia, porque não está fazendo sentido para aquela pessoa. E aí, o que acontece? Para a pessoa que não está fazendo sentido, ela vai tentar sabotar o tempo todo. Vai comprar chocolates, vai colocar ali, vai comprar biscoito, vai comprar tudo que não presta para tentar te atentar para você voltar ao caminho que você estava antes. Então, você tem que ter muita clareza do que você quer. E a partir disso é meta. Segue o caminho que você consegue. É fácil? Não, não é fácil. Por isso precisa também, né, geralmente, buscar uma terapia ou um entendimento, né, entrar em contato contigo mesmo, para você saber quais são suas dores, entender quais são os gatilhos que te levam, né, a voltar para o caminho errado, para você brigar, né, no bom sentido aí com esses gatilhos e continuar no caminho que você está. Perfeito, perfeito. Eu acho também que o sacrifício é no início, porque você está se reprogramando e porque também você está voltando a aprender a comer bem ou de repente está começando a aprender corretamente, a comer bem também. E aí tem toda uma parte física, né? Você está sempre se alimentou mal, sempre comeu besteira, e você está treinando o seu cérebro a comer corretamente. A partir do momento que chega no ponto de equilíbrio,
Eu acho que não é mais sacrifício comer bem, né? Eu acho que É isso. é para uma zona de Isso. conforto Sim. razoável. Você reprograma o seu cérebro e reprograma a sua nutrição, a forma como você se alimenta. Sim. Né? Talvez você não volte, não seja tão sacrifício ao longo do tempo. No início, talvez sim, seja mais sacrificante. Isso tudo vai depender de cada pessoa, do engajamento e do comprometimento de cada pessoa, do grau de ansiedade de cada pessoa, né? E aí vai variando. Geralmente, de 2 a 3 semanas é a fase ali mais dolorosa, digamos assim. Né? Que você tem que estar alerta ali o tempo todo para não vacilar. Depois você já criou um novo comportamento, uma nova rota no teu cérebro, e aí basta só você ir reforçando esse novo caminho. A partir do momento que você criou esse novo caminho e é reforçado, automaticamente o cérebro já vai começando a te colocar nesse caminho novo. Né? Agora, como eu falei, a gente não esquece o que fazia antes. A gente busca novos estímulos para modificar, tirar do automatismo daquilo que era errado antes. Mas um vacilo que você dá, se essa memória ainda do antes está muito forte, ou você não trabalhou suas questões emocionais, identificou seus vazios emocionais, você volta para o erro novamente, entendeu? E é por isso que muitas pessoas, né, tentam, começam, mas não conseguem dar sequência porque não identificam quais são os vazios que existem dentro delas. Perfeito. Então, pessoal, vocês têm fome de quê? Hashtag tem fome de quê? Você tem fome de Quais são suas insatisfações, né? Exatamente. Escreve aí embaixo do vídeo. Não vou editar essa parte para vocês escreverem. Quero ver quem chegou até esse pedaço aqui para escrever na hashtag. Perfeito, então. Então, pensando nisso, eu acho que eu vou me alimentar, porque no momento eu estou com fome mesmo, e não é, Coma moderadamente, moderadamente. com pausa. Exatamente. Vou levar pelo menos uns 20 minutos me alimentando, para depois Isso aí. direito mesmo. Eu vou ficar enrolando ali. Isso aí. Mastiga com calma. Identifica, sinta o sabor da comida na sua boca. Quinta-feira que vem eu estiver mais magro, vou falar. Uma semana é pouco ainda, hein? Não vai dar diferença, não. Eu posso levar 1h30 me alimentando. Todos devagar, não vai dar diferença. Mas se você começa a fazer isso todos os dias, Fábio, em 3 semanas, você vai mostrar uma diferença pro pessoal aí também, hein? Vai sim, não, vai sim. Eu tenho que fazer essa programação diária de pelo menos 20 minutos para alimentar. Mas eu almoço em mais tempo, enfim. Eu vou cair dentro do alface. Me alimentar mais corretamente também, que ajuda. Né? Você também. Então tá. Tchau, tchau. Alimente-se. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado do tema de hoje. E estamos em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube, Telegram. E com as nossas perguntas e com mais conteúdo além desse que a gente disponibilizou hoje aqui. Beijo, Silvia. Vai se alimentar. Beijo. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.